Bom, e a quinta-feira é de celebração para os torcedores da URT, que após quase uma década de jejum puderam prestigiar uma vitória perante o maior rival, Mamoré, na noite de ontem, em partida válida pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. E quem chega agora para falar do assunto é o nosso comentarista esportivo Gustavo Galvão. Bom dia, Galvão. Bom dia, Sabrina. Salve, salve, amantes do esporte patense. Uma ótima quinta-feira a todos que acompanham a programação da Jovem Pan Patos. Eu quero começar essa minha explanação de hoje com a seguinte frase: tabu foi feito para ser quebrado. E essa foi a mentalidade do time da URT em campo na noite dessa quarta-feira, pela terceira rodada do módulo 2, no clássico contra o Mamoré. A URT começou o jogo com muita vontade, mas pecou na ansiedade, no nervosismo, muitos chutes de longe, um time muito truncado, mas esses erros foram sendo corrigidos ao longo da partida e até que em meados na segunda fase do primeiro tempo, a URT consegue cravar um pênalti e aí sim abriu o placar para a festa muito bonita da torcida da URT no estádio Zama Maciel. A partir daí, aquele jogo truncado, a URT obviamente teve muito mais chances de ampliar o placar do que propriamente o Mamoré empatar. O fato é que a URT sim mereceu essa vitória, mas eu quero destacar, vocês podem ter acompanhado os desdobramentos desse jogo na reportagem da Jovem Pan Patos, a equipe completa que esteve em campo, mas eu quero ressaltar aqui uma coisa. As duas torcidas de URT e Mamoré estão de parabéns pelo comportamento exemplar, pela postura excepcional em campo. As duas torcidas se respeitaram, a zoeira só durou durante o jogo, óbvio, nós tivemos aí palavrões, xingamentos, mas, gente, faz parte do futebol raiz. Então a gente não tem como reclamar disso, faz parte do futebol raiz. Eu quero parabenizar o bom comportamento das duas torcidas e que assim seja nos próximos clássicos. Eu quero deixar meus parabéns também para o presidente da URT, Igor Cunha, porque o mérito é unicamente dele, de ter aberto os portões do estádio, de ter buscado junto às autoridades competentes a abertura dos portões do estádio para a torcida do Mamoré. E quero deixar um recado aqui para o presidente do Esporte Clube Mamoré, Marcelo. Olha só, Marcelo, você tem grande responsabilidade nessa volta triunfal da URT, do Mamoré, no cenário estadual. O Mamoré tem uma camisa pesadíssima, campeão do interior, campeão da terceira divisão, campeão do módulo 2. Então, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Eu vi que em um veículo de comunicação aqui da cidade, o senhor deu uma entrevista e afirmou que cogita a possibilidade de abrir os portões do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz para o clássico que vai acontecer em junho para a torcida da URT. Eu quero convidar o senhor que pense nessa possibilidade com carinho, que abra os portões do Bernardão para a torcida da URT, porque, como o senhor pôde muito bem perceber, as duas torcidas tiveram um comportamento exemplar, e isso fomenta, e isso ajuda a crescer ainda mais a beleza do futebol de Patos de Minas. Pô, a gente não tem um clássico desde 2016, a cidade de Patos de Minas merece esse clima de Patos raiz. Então, assim, eu sei, pelo que me parece, o senhor é uma pessoa muito centrada e muito sensata. Eu tenho certeza que o senhor vai pensar com carinho nessa minha explanação, nessa minha reflexão que eu fiz junto ao senhor. E daqui a pouco eu encerro essa minha primeira participação aqui no Jornal da Manhã Patos e daqui a pouco vamos falar de América, Atlético e Cruzeiro, hein? Desliga não. Encerramos esta edição com mais futebol, já que o nosso comentarista esportivo Gustavo Galvão retorna com as principais informações sobre os times da capital Belo Horizonte. É com você, Gustavo. Estamos de volta aqui no seu Jornal da Manhã Patos, agora para falarmos dos times da capital, começando pelo Coelho, que infelizmente deixou escapar a chance de garantir um lugar no G4 da Série B do Brasileiro, ao empatar sem gols com o Mirassol na noite dessa quarta-feira no estádio Independência. Apesar da pressão exercida e das oportunidades criadas, o time parou na trave em duas ocasiões mais importantes. Com os resultados dos outros jogos da noite, o Coelho
continua invicto em casa nesta temporada, agora soma 9 pontos e encerrará a rodada da Série B na 5ª posição. Infelizmente, o América perdeu a chance de pegar o elevador. Agora vamos falar do Galo, que, como é de conhecimento de todos, após a suspensão das rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol, devido à crise no Rio Grande do Sul, o Atlético já tem conhecimento de que não jogará então contra o Bahia e o Bragantino. As partidas estavam programadas para o domingo, dia 19, e o sábado seguinte, dia 25 de maio. Com a pausa na Série A, o Galo ele só retornará aos gramados na próxima semana, no dia 22 de maio, para o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Sport. Vale lembrar que o Galo tem uma vantagem de 2-0 construída no jogo de ida na Arena MRV e uma vitória simples ou um empate garante sim o Atlético na próxima fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que a CBF só paralisou 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Campeonatos estaduais pelo Brasil afora e também a Copa do Brasil seguem o ritmo normalmente. Agora vamos falar do Cruzeiro, que o técnico Fernando Seabra divulgou a lista de relacionado. A novidade que seria o Japa, que entraria em campo hoje contra o União La Calera pela rodada da Copa Sul-Americana, pela penúltima rodada da Copa Sul-Americana, infelizmente não será relacionado. Dineno também é uma dúvida por conta das lesões que sofreu desde o início do campeonato, mas em tese a escalação, o time que vai enfrentar o União La Calera segue o ritmo do que está acostumado o técnico Fernando Seabra desde o início da sua segunda passagem aqui pelo Cruzeiro. Vale lembrar que a vitória é muito importante para que o Cruzeiro busque a classificação em primeiro no grupo, para aí sim cair direto na próxima fase sem ter que disputar nenhum playoff contra um time eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores. Pois bem, eu encerro a minha participação aqui com os times da capital e amanhã tem mais de URT, Mamoré, Atlético, América e Cruzeiro. Ó, desliga não.